Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso de Sistema de Cadastro de Matrícula. Pessoal, então na última aula nós finalizamos o módulo de curso, nós fizemos a parte de edição de curso e hoje nós daremos início ao módulo de matrícula. Então, para isso, a gente precisa, primeiramente, ir lá no nosso banco de dados, no MariaDB, e estar fazendo a criação dessa tabela de matrícula. Então, a gente vai vir aqui no MariaDB. Se vocês repararem no lado esquerdo da tela, a gente vai ver aqui o nosso banco de dados matrícula, e dentro desse banco nós já temos as tabelas de aluno e de curso. Agora a gente precisa criar a nossa tabela de matrícula. Então eu vou clicar aqui no banco de dados para a gente estar fazendo o uso do mesmo. Vou clicar na opção SQL para a gente estar fazendo agora a criação da tabela de matrícula. Então eu vou fazer o comando de create table, vou chamar minha tabela de matrícula. Não tem problema ter o mesmo nome do banco, galera. Nosso banco chama matrícula e aqui eu vou chamar essa tabela também de matrícula. Vou abrir os parênteses. O primeiro campo que eu preciso colocar na tabela de matrícula é o campo de chave primária, pessoal. É o campo que representa a unicidade do registro, né? O campo de chave primária é um campo único, ele não se repete, então a gente precisa primeiro criar esse campo aqui dentro da tabela de matrícula. Eu vou chamar de COD matrícula, vai ser do tipo integer, not null porque não pode ser vazio, autoincremente, porque é o próprio banco que vai incrementar esse campo aqui para mim. Então, a primeira matrícula vai ter código 1, a segunda matrícula código 2 e assim sucessivamente. E esse campo vai ser a minha chave primária, porque esse campo ele nunca se repete. Então, cada dado de matrícula terá um código de matrícula diferente um do outro, galera. E por esse código de matrícula que a gente consegue diferenciar uma matrícula de outra, ok? A gente pode ter o número da matrícula, seria o RA, o RM, né? A gente pode criar como integer, not null. Esse número da matrícula ele poderia ser também a nossa chave primária, mas aqui nesse caso eu optei por deixar um código de matrícula separado, tá? Então a gente vai controlar pela chave primária código matrícula, beleza? Na sequência, galera, a gente pode colocar a data da matrícula, criar como varchar 30. E aí, galera, na sequência a gente precisa fazer o seguinte: como a tabela de matrícula é uma terceira tabela, essa tabela de matrícula ela vai servir para que a gente não faça duplicação de dados. Por quê, galera? Se nós não tivéssemos essa tabela de matrícula, quando a gente tivesse uma matrícula propriamente dita, esses dados dessas matrículas teriam que ser salvas dentro de aluno e dentro de curso, para vocês refrescarem um pouco a memória. Deem uma olhada na nossa aula que a gente fala sobre o modelo de entidade e relacionamento desse caso específico que a gente está fazendo nesse curso aqui. Então, essa tabela de matrícula é o que a gente chama de entidade fraca, né? Uma terceira tabela que nós criamos para poder evitar justamente essa duplicação de dados, porque senão a gente teria que ter os dados da matrícula tanto no aluno como no curso. Então, vamos supor, se eu tivesse 1 milhão de registros de matrícula, a gente teria que ter esses 1 milhão de registros, tanto dentro do aluno como dentro de curso. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, a gente cria uma terceira tabela que vai ter os dados da matrícula apenas dentro dela. Então, a gente evita de colocar esses dados no aluno e no curso. A gente centraliza a matrícula apenas nessa tabela de matrícula, ok? E aí, galera, para estabelecer essa relação, que os dados da matrícula vão ter que ter dados do curso e do aluno. Então, a gente precisa trazer a chave primária do aluno e do curso aqui para dentro da matrícula. E quando esse processo ocorre, galera, o nome dessa chave primária aqui dentro dessa tabela é chamada de chave estrangeira, porque justamente essa chave vem de fora. Ela não pertence à tabela de matrícula, ela pertence à tabela de aluno e de curso. Então, ela vem para dentro da matrícula como uma chave do tipo estrangeira, ok? A gente chama de foreign key, né? Aqui a gente tem a primary key
e a foreign key é uma chave primária que está dentro de outra tabela, por isso que a gente chama de chave estrangeira. Então, primeiramente, eu vou criar a chave estrangeira do aluno. O nome do código aqui, pessoal, da chave primária é código aluno, então eu vou repetir aqui para manter o padrão. Vai ser do tipo integer. E aí, na sequência, a gente precisa criar, galera, uma constraint. O que que é uma constraint? Uma constraint é uma restrição. Eu preciso dar um nome para essa restrição, posso dar o nome que eu quiser. Geralmente a gente adota por um padrão colocar FK de foreign key, underline, a gente coloca o nome das duas tabelas que a gente vai estar linkando aqui nesse caso. Então, eu vou estar linkando aluno, underline, matrícula. Vou colocar matri aqui para não ficar um nome de constraint muito grande. E o que que essa constraint ela representa para nós aqui nesse caso, pessoal? Ela representa que esse código de aluno aqui, que está na tabela de matrícula, ele faz referência ao código do aluno da tabela de aluno. Então, a gente não vai poder preencher um código de aluno aqui na matrícula sem que antes ele exista na tabela de aluno. Então, o código que vai ser preenchido aqui, ele deve existir primeiramente na tabela de origem, tá? Então, a gente coloca essa constraint, essa restrição, justamente para garantir que isso aconteça, ok? Na sequência, a gente vai colocar que esse campo, código aluno, vai ser uma foreign key, ou seja, vai ser uma chave estrangeira. E aqui a gente passa código aluno novamente. E na sequência a gente vai colocar a tabela que a gente está fazendo referência, pessoal. A gente está fazendo referência aqui à tabela de aluno. E a qual campo da tabela de aluno? Ao campo código aluno. Ok? Feito isso, galera, já está criada a chave estrangeira do aluno. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para o curso. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no curso como que está a chave primária. Está como código curso, então vou manter o padrãozinho aqui. Código curso, tipo integer. Na sequência, a gente precisa criar uma constraint também para o curso. Eu vou chamar de fk curso underline matri. Então, a gente está fazendo uma restrição para que o código do curso aqui na tabela de matrícula ele só possa ser preenchido com dados que já existam na tabela de curso. Então, a gente faz essa restrição justamente para estar garantindo isso. A gente vai dizer que esse campo é uma chave estrangeira. O campo que eu estou me referindo é o código curso. E eu faço, na sequência, a referência à tabela de curso e ao campo da tabela de curso que eu quero referenciar, que é o código curso. Feito isso, galera, a nossa tabela de matrícula está pronta. Então, se a gente quiser clicar em executar, na dúvida, pessoal, copiem esse código aqui, porque se der erro, a gente só dá um Ctrl V aqui e corrige esse erro. Ok? Então, vamos clicar aqui em executar. Deu tudo certo, pessoal. Reparem que ele retornou verdinho, não retornou nenhum erro. E agora aqui dentro do banco de dados de matrícula, nós temos também a tabela de matrícula. Se a gente dá uma olhada aqui nela, galera, as colunas, então, reparem que ele criou para nós aí a nossa tabela de matrícula. Então, a partir disso aí, a gente vai fazer na nossa próxima aula o formulário de matrícula, ok, pessoal? Então, aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.